Olá, eu sou Natália Chaves, bacharel em Sistemas de Informação e apresentadora do CrisaCast. Hoje estamos aqui com Djalma Ribeiro Júnior, pró-reitor de Assuntos Comunitários e Estudantis da Universidade Federal de São Carlos, e com Fernando Henrique Donizete Paganelli, coordenador da Coordenadoria de Rede Integrada de Segurança Alimentar, CRISA. Nesse episódio, vamos abordar algumas questões relacionadas à permanência estudantil dentro da UFSCar. Quem vai entrevistar eles comigo é Larissa Oliveira Chaves, chefe do Departamento de Nutrição, Denutri Crisa e co-host do CrisaCast. Tudo bem, Larissa? Olá, Natália, bom dia a todos os nossos ouvintes. Também gostaria de desejar boas-vindas aos nossos convidados de hoje, ao Djalma e ao Fernando. E desde já, obrigada por terem aceitado o nosso convite. E aí, Djalma, gostaria que você explanasse um pouquinho, né, sobre as questões da permanência estudantil. E o Fernando também pode ficar à vontade para fazer, né, as perguntas e esclarecer também algumas dúvidas. Bem, obrigado aí pelo convite, Natália, Larissa, Fernando. Bom a gente poder tratar sobre um tema tão importante, né, para a universidade pública. E acho que para fazer uma introdução, assim, acho que é importante a gente resgatar algum processo histórico mesmo, como a gente chega a ter a possibilidade de estar falando sobre permanência estudantil dentro das universidades públicas. E eu acho que tudo isso está muito embalado numa construção histórica, né, de cada vez mais tentar tornar as universidades públicas um espaço mais representativo da diversidade da população brasileira. Então, falar de permanência estudantil é falar também sobre democratização da própria sociedade brasileira. Em que sentido? Porque eu estou na UFSCar desde 2000, desde o ano 2000, né? E então eu acompanhei um pouco de dentro da UFSCar e depois mais também de fora um processo de construção das políticas de ações afirmativas nas universidades. E a UFSCar ela foi uma das primeiras universidades a construir uma política de ações afirmativas. E políticas de ações afirmativas é exatamente a gente tentar olhar e ver que, no caso da UFSCar, por exemplo, até 2006, a gente tinha uma universidade composta praticamente com 80% de estudantes que ingressavam na graduação vinham do ensino médio privado. Então, havia uma distorção aí, né? Uma universidade pública sendo preparada para um público já privilegiado. Então, isso é um problema que a sociedade precisa enfrentar e que os movimentos sociais já vinham alertando, né? Principalmente o movimento negro, o movimento dos povos indígenas e das pessoas com deficiência. Então, a partir desse momento, a gente começa a fazer uma reflexão, acho que no Brasil como um todo, que universidade que a gente está querendo construir, né? Num processo aí de democratização da própria sociedade brasileira. É uma universidade pública que vai atender um público já privilegiado? Então, as políticas de ações afirmativas vêm justamente para corrigir essas distorções históricas e permitir com que haja o acesso de pessoas que são de grupos sociais que historicamente tiveram subrepresentados na universidade, que possam acessar essa universidade, que possam acessar o ensino superior de qualidade. E aí isso começa a fazer uma transformação e a gente aqui de dentro vai vendo e sentindo essa transformação, que é a universidade cada vez mais sendo ocupada por pela diversidade que compõe a sociedade brasileira. E aí isso também traz alguns desafios, né? Então, se a gente consegue... Então, a UFSCar ela foi uma das primeiras que teve uma política própria, né, de ações afirmativas. Logo já, isso lá em 2007, 2008, mas logo já em 2012, essa proposta de ações afirmativas para o ingresso, ela vira uma política nacional, né? Ela vira uma política pública nacional. Então, em 2012, a gente tem a Lei 12.711, que é chamada como Lei das Cotas, que vai fazer o quê? Vai disciplinar todas as universidades federais a reservar vagas para as pessoas que vêm do ensino médio de escola pública. E aí, dentro desse grupo, as que possuem baixa renda, as que se autodeclaram pretas, pardas ou indígenas, e depois, mais adiante, em 2016, também a inclusão das pessoas com deficiência. Então, a gente vai construindo um arcabouço normativo que vai fomentar e estimular que as universidades públicas federais sejam ocupadas por essa diversidade da sociedade. E aí isso vai trazendo outros desafios, porque não é só entrar na universidade. Isso a gente consegue garantir com as políticas que foram construídas, principalmente com o Enem,
o SISU e a lei de cotas, né? Essas três políticas, ela compõem um tripé muito importante da democratização do acesso ao ensino superior público e precisa ser fortalecido, valorizado, né? A partir do momento que você presta um Enem e ele te permite, a partir do SISU, ingressar em praticamente todas as universidades públicas do país, e agora também até convênio com universidades de Portugal, você democratizou o acesso. Acho que as pessoas mais antigas que estão aqui vai lembrar que quando você queria fazer o vestibular para uma universidade, você pagava para fazer o vestibular para aquela universidade, depois para aquela outra, para aquela outra, para aquela outra. Então, você ficava muito restrito, né? Hoje o leque amplia. E aí, com a lei da reserva de vagas, isso fica um pouco mais, torna o processo um pouco mais equitativo, porque vão fazer com que as pessoas que estão competindo por uma vaga, elas estejam partam do mesmo grupo social, da mesma posição na sociedade, e não mais uma disputa totalmente que não era de nenhuma maneira de forma equitativa, quando pessoas que vinham do ensino médio de escola pública tinham que competir por vagas que vinham do ensino médio de escola privada, ou de com poder aquisitivo, né, de renda muito maior, com quem tinha que se dedicar a estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Então, isso corrige. E aí, acho que a gente começa outro desafio, que a partir do momento então, que a gente contém políticas que permitem uma democratização do acesso, há a necessidade também da gente construir políticas que garantam a permanência desses grupos sociais que entram na universidade. E aí acho que é um pouco do papo que a gente está tendo aqui, é falar um pouco desse ponto. Eu achei importante a gente falar, porque para pelo menos situar, né, onde a gente chega, e aí acho que a questão da permanência agora, dentro desse panorama que eu tentei passar, a gente pode conversar, e porque é isso, né? O desafio agora queremos construir uma sociedade cada vez mais justa, democrática. Tem alguns princípios, e um deles é importante a gente buscar sempre a equidade. E a permanência estudantil, de uma forma geral, ela persegue esse valor, né, da equidade. Então, reconhecer que existem grupos sociais que entram na universidade, pessoas que possuem algumas condições que lhe trazem maior vulnerabilidade naquele momento, e o que é preciso construir para que a gente possa, a partir do momento que esses grupos entram na universidade, elas possam ter condições favoráveis para poder estudar e se formar com qualidade, né? Com qualidade de vida. E aí eu posso depois continuar falando aqui, mas se vocês quiserem fazer algum questionamento em relação até esse ponto, daí eu vou falar depois mais detidamente um pouco sobre as políticas de permanência. Mas até aqui quis fazer um panorama um pouco sobre a questão do ingresso, né? Do acesso, para que as pessoas que estão vendo, ouvindo a gente, possam compreender um pouco esse cenário. Como eu estou falando demais e tem mais pessoas aqui, fico aqui para a gente poder ouvir um pouco até onde eu apresentei aqui, enfim, a gente vai trocando aqui. Acho que eu queria agradecer ao Djalma, o convite da Larissa e da Natália. Eu queria só fazer uma pergunta, Djalma. Você comentou que antes a universidade, né, antes de 2000, antes de começar as políticas de cota, 80% das pessoas que entraram na universidade vinham do ensino privado, né? Você tem ideia de hoje quantas pessoas entram na universidade através das políticas de cota, pessoas de baixa renda? Você sabe qual é o percentual que a gente atingiu hoje? Sim, Fernando. Como a política ela existe desde 2012 em âmbito nacional, né? Também foi estipulado uma elevação, né? Então, de uma porcentagem. Dados aí de 2018, então eles precisam ser atualizados, já mostravam que quase, um pouco mais de 50%. Isso eu estou falando das universidades federais como um todo. Cada uma vai ter alguma variação. Mas praticamente metade da população que ocupa, né, que estão dentro das universidades públicas federais, vem de alguma política de ações afirmativas, né? E aí esse cenário ele varia um pouco de universidade para universidade. Algumas universidades, além da lei, também tem outras políticas de reserva de vagas, né? Como é o caso da UFSCar, porque além da lei que já determina uma porcentagem mínima, a UFSCar ela tem uma política de reserva de vagas para estudantes indígenas, então ela é própria da universidade.
uma política de reserva de vagas para pessoas que estão em situação de refúgio, então que também é própria da universidade, e também um acréscimo em relação à lei sobre as vagas destinadas às pessoas com deficiência, né? E aí você vai ter outras universidades que vão ter políticas desenhadas de uma outra maneira, então que reservam vagas para pessoas que são quilombolas, populações ribeirinhas, para travestis e transexuais. Então, além da lei, né, que já permitiu a gente chegar hoje praticamente na metade aí das universidades sendo ocupada por pessoas que venham do ensino médio de escola pública, há políticas próprias, né, de cada universidade. E esse é um processo que eu acho que precisa caminhar sempre em conjunto, né? Ao mesmo tempo que... E isso é uma coisa importante de se destacar também. As políticas e ações afirmativas, quando elas são pensadas e planejadas, elas têm um tempo para começar e um tempo para terminar. Porque se entende que elas estimulam um processo que depois precisa ocorrer de uma forma mais tranquila. Então, o que a gente entende, né? Que a partir do momento que mais pessoas de grupos sociais subrepresentados entram na universidade, isso vai gerando também mais profissionais nas engenharias, nas licenciaturas, na saúde, enfim, esses profissionais vão ocupando esses espaços e se também tornando referência para outras pessoas que venham. Então, é preciso fortalecer essa política, é preciso fortalecer o ensino médio, para que as pessoas possam também ter condições cada vez melhores para poder disputar as vagas, para que chegue uma hora a gente consiga eliminar as barreiras e as assimetrias históricas, que é um trabalho bastante difícil no caso do Brasil, porque soma-se a tudo isso uma sociedade que foi se construindo a partir de muitas violências, né, como o racismo, o machismo, a misoginia, enfim, o capacitismo, e toda a perseguição à comunidade LGBTQIA+. Então, tudo isso é estrutural da formação da sociedade brasileira. E se essas questões, elas, na prática, se transformam depois em agravamento de situações de vulnerabilidade e vão prejudicar a questão da equidade para acesso às políticas públicas, é por isso que precisa ter ações afirmativas. Quando isso deixar de existir, as políticas de ações afirmativas também deixam de existir. Significa que a gente conseguiu chegar numa sociedade um pouco mais equitativa e que conseguiu, de alguma maneira, enfrentar os seus problemas estruturais, né? Muito bacana. Eu até tinha colocado aqui, né? Políticas de permanência estudantil podem deixar de ser necessárias um dia, mas você já respondeu muito bem aí a questão. E quais são os tipos de programas de permanência estudantil presentes dentro da UFSCar hoje em dia? Legal, Natália. Para falar um pouco, antes de falar da UFSCar, eu vou falar então o que já construiu um pouquinho de política pública geral para a permanência estudantil, porque acho que as universidades, elas constroem as suas políticas próprias, mas quando a gente está falando de permanência estudantil, é preciso também a gente falar do financiamento público dessa permanência estudantil. E isso é um ponto muito importante e que hoje é muito frágil em qualquer política. Então, vou fazer aqui, tentar ser breve, embora o processo histórico seja um pouco mais longo, né? Mas assim, então eu vou pegar alguns marcos aí. Em 2012, a Lei 12.711 de 2012, ela vai, conhecida como Lei das Cotas, ela vai começar a melhorar o acesso, né, a tornar a universidade um pouco mais diversa do que ela vinha sendo. Então, começam a ingressar grupos sociais que eram subrepresentados nas universidades, pessoal que vem de ensino médio, de escola pública, que se autodeclaram pretos, pardos, indígenas, mais adiante as pessoas com deficiência, desse grupo entra. Um pouquinho antes disso, como muitas universidades já estavam praticando também as suas próprias políticas e ações afirmativas, em 2009, teve uma portaria do Ministério da Educação que construiu a Política Nacional de Assistência Estudantil, conhecida como PNAES, que depois, já em 2010, ela deixa de ser uma portaria do Ministério da Educação e vira um decreto do governo federal. E daí, o que acontece com isso? Então,
essa hoje vamos dizer assim, a nossa peça jurídica, normativa mais importante, que cria uma linha de financiamento para as políticas de permanência estudantil na universidade, que é o Programa Nacional de Assistência Estudantil, que surge lá em 2010. Então, ela que vai disciplinar a distribuição orçamentária do governo federal para as universidades investir em políticas de ações afirmativas e também de permanência e assistência estudantil em cada universidade. Depois, logo na sequência disso, em 2013, a gente tem uma outra política importante, que ainda é uma portaria do Ministério da Educação, que é o Programa de Bolsa Permanência, destinada para estudantes indígenas e quilombolas que ingressam nas universidades federais. Então, ela surge lá em 2013. Então, e aí também ela vai disciplinar uma linha de financiamento para que estudantes indígenas e quilombolas possam receber as bolsas e completar os seus estudos, né, com qualidade. Por que eu estou falando isso? Porque toda política pública que é construída, ela precisa também prever o seu orçamento. Porque não adianta você ter uma lei que fale, vamos entrar, vai ter reserva de vagas. Sim, é muito importante essa lei. Mas ela precisa vir acompanhada daquilo que não basta só a pessoa entrar, é preciso que ela permaneça e com qualidade, até se concluir seu curso. E aí a gente está falando de política pública que necessita de financiamento, né? E aí, aí as universidades, a partir dessas duas grandes leis aí, né, não são leis, mas são peças normativas. Um é o decreto de 2010, que regulamenta o Programa Nacional de Assistência Estudantil, e o outro é uma portaria do MEC de 2013, que regulamenta o Programa de Bolsa Permanência. Essas duas políticas, elas são convertidas no orçamento das universidades em crédito para poder ser investido na assistência estudantil. Se a gente for fazer um acompanhamento desse valor que foi sendo enviado para as universidades investir em assistência estudantil, a gente pegar desde 2010, que é quando começa a existir o Programa Nacional de Assistência Estudantil, a gente vai percebendo um aumento gradativo do orçamento das universidades na assistência estudantil, que vai de 2010 até 2019, basicamente. E aí a gente está falando agora dos últimos anos, que começa esse orçamento diminuir, né? Ao ponto da gente ter chegado em 2021 com um valor basicamente do que a gente tinha muito próximo do que era lá em 2010 para investir em assistência estudantil. Então, é importante as pessoas que estão nos ouvindo entender isso, que as políticas públicas, elas existem, precisam ser respeitadas e consolidadas, mas também precisa de orçamento para isso. Então, além de lutar pela política pública, é preciso lutar para a garantia do orçamento para isso. Senão a gente vê o que a gente está vendo nesses últimos 3 anos. Né? Uma política importante que amplia a democratização, que fortalece a permanência, mas que fica sendo cada vez, dependendo do governo que está lá, que eu estou falando de decreto do governo federal e de portaria do Ministério da Educação. São peças normativas menores em relação a uma lei federal, né? Dependendo de quem está lá, esse orçamento pode diminuir. E a gente está passando por isso nesse momento. A tentativa e a luta das universidades hoje é recompor o orçamento das universidades para o que era 2019, corrigido a inflação, o que inclui o dinheiro que era destinado para a permanência estudantil. Esse dinheiro que vem para as universidades, no caso da UFSCar, a gente tem um programa de assistência estudantil, que as pessoas chamam de PAI. A UFSCar organizou o seu programa de assistência estudantil dessa maneira. Então, existe um programa de assistência estudantil, nas quais as pessoas elas passam por um processo de avaliação socioeconômica que vai classificá-las em rendas per capita. Aquelas pessoas que têm renda per capita de 0 a 1 salário mínimo, elas ingressam no programa de assistência estudantil e começam a participar do programa de assistência estudantil. E o que significa isso na UFSCar? Significa que ela vai ser bolsista moradia, ou seja, ela vai receber um valor em recurso financeiro para ajudar no custeio das moradias, ou vai acessar algumas das vagas das moradias internas, das moradias estudantis que a UFSCar possui, no campus de São Carlos e Sorocaba, principalmente. E todas essas pessoas que ingressam de 0 a 1 salário mínimo no programa de assistência estudantil também vão acessar o RU de forma gratuita, totalmente subsidiado, né? Os restaurantes universitários.
né, que hoje está sendo gerenciado e coordenado pela Coordenadoria de Rede Integrada de Segurança Alimentar. Nos 4 campos, das 4 campi da UFSCar, temos os restaurantes universitários. Pessoas que ingressam no programa de assistência estudantil podem acessar o restaurante universitário com um subsídio total, né? Todas as refeições de forma gratuita. Atualmente, a gente está com em torno de 2.000, mais ou menos 2.000 estudantes que são bolsistas do programa de assistência estudantil. Esse número vai aumentar, porque a gente está também no momento de saídas, né, onde as pessoas estão se formando, e de entradas, onde as pessoas estão ingressando. Então, esse número vai se equilibrar aí a partir de junho e julho. Além disso, também, no campus do Lagoa do Sino, por exemplo, é um campus muito deficitário em relação ao transporte público. Então, há também um auxílio transporte para as pessoas que ingressam no programa de assistência estudantil para poder acessar, né, o campus. E aí a gente também tem uma série de programas que orbitam o programa de assistência estudantil. Vou falar alguns aqui. A gente tem o PIAP, que é o Programa Institucional de Apoio à Permanência Estudantil, na qual vão ser projetos de docentes e técnicos administrativos que tenham como foco a criação de vínculo, a promoção da saúde, e as pessoas que vão atuar nesses projetos precisam ser do Programa de Assistência Estudantil. Então, elas também viram bolsistas dos PIAPs, né? E aí a gente também vai ter alguns programas mais específicos voltados para esporte, lazer. A gente tem um programa também que concede bolsas para poder colaborar com inclusão e diversidade, que é o projeto junto com a Secretaria de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade, que é o programa de agentes comunitários universitários de promoção à inclusão e acessibilidade. Então, esses são os programas que são bolsas. Para além das bolsas e dos auxílios, é importante dizer também que a UFSCar ela tem um departamento de assistência estudantil no campus de São Carlos e departamento de assuntos comunitários estudantis nos campos de Araras, Sorocaba e Lagoa do Sino. Nesses espaços, a gente tem e o departamento de atenção à saúde também aqui no campus de São Carlos, departamento de esporte. Esses espaços, a gente tem profissionais da área da saúde, do serviço social, que também prestam um apoio, um suporte durante o percurso, né, das estudantes e dos estudantes na universidade. E, além disso tudo, também o próprio serviço que os RUs, né, os restaurantes universitários, prestam. Que hoje, não só a UFSCar, mas em reuniões com outras universidades federais, né, existe um Fórum Nacional de Pró-Reitorias de Assuntos Comunitários Estudantis, no qual a gente troca informações. Acho que é praticamente unânime em se compreender que os restaurantes universitários são os principais equipamentos de permanência estudantil. Porque a gente está falando de uma coisa que é básica para que tudo possa depois acontecer. Então, se alimentar e se alimentar com qualidade é importante para tudo, para poder se manter vivo, para poder estudar, para poder se engajar nos projetos, para poder, enfim, seguir com a vida. Então, hoje é um movimento que a gente tem tentado construir, de buscar sempre que possível, né, caminhos para que também a gente vá consolidando políticas públicas, na qual, por exemplo, haja um crédito lá no orçamento específico para restaurantes universitários. Isso é uma luta, tá? Isso não existe ainda, mas isso é um debate que os estudantes, que os movimentos estudantis, que as pró-reitorias de assuntos estudantis têm levado, né, para as esferas aí decisórias no Congresso, junto ao governo. Então, da UFSCar, ela existe na UFSCar nesses caminhos, né, que eu apontei, Natália, mas porque existe uma política pública maior, que precisa melhorar. Então, também está se debatendo, tentando desenhar uma política nacional de assistência estudantil, que vire uma lei, tal qual temos uma lei que garante o acesso à reserva de vagas, tenhamos uma lei, e não um decreto, nem uma portaria, que garanta a permanência estudantil de uma forma ampla, essa permanência. Claro, com foco nas questões materiais, moradia, alimentação, transporte, mas que também permita uma outra dimensão da permanência, que é uma dimensão de vínculo, né, de construções de vínculo, uma dimensão cultural, uma dimensão simbólica, que permita também a gente poder investir em atividades esportivas, culturais, de lazer.
porque as pessoas estão na universidade e a universidade precisa fazer parte da vida dela, né? E não ser a vida, né? Então, estamos passando por aqui, né? Pelas universidades, no trajeto da nossa vida. Então, é importante que essa passagem por aqui permita, e a universidade permite isso, né? Pela diversidade que ela representa, que a gente possa passar por aqui de uma forma saudável, né? E que a gente possa construir redes e vínculos com esses espaços, né? Eu acho que complementando o que o Djalma comentou, só para vocês entenderem o impacto, né? Não adianta a gente falar de nenhuma política pública sem não falar de dinheiro, né? As pessoas têm que entender que a política pública ela vive de recursos orçamentários, né? E cada vez mais se combate de Estado mínimo, só que assim, é o Estado mínimo com maior pressão ainda sobre as políticas públicas, né? Então, o primeiro ponto é falar sobre dinheiro. Para ter uma ideia, em 2022, que foi meio ano que a gente teve, né? Metade do ano, vocês lembram, a gente estava ainda na pandemia, então a gente estava só com o ensino no modelo remoto. Começamos as aulas no dia 31 de maio de 2022. Então, ano passado, o RU custou para a universidade 7 milhões e 700 mil reais, praticamente com meio período apenas. Para vocês entenderem, dentro desse público de Djalma fala, que são os alunos que são gratuitos ou que pagam 2,50, que depois a gente pode falar mais especificamente, 51% desses alunos que frequentam o restante universitário fazem parte dessas políticas de permanência estudantil da PROACE. Mas todos os alunos estão inseridos numa política de permanência estudantil. Por quê? Porque o valor do restante universitário é subsidiado. Então, quando a gente fala de permanência estudantil, não é exclusivamente aquelas pessoas que são atendidas pela PROAS, que têm a gratuidade ou que pagam 2,50. Todos os discentes da universidade, graduação, pós-graduação, eles são beneficiados com a política de permanência, porque eles pagam um valor subsidiado. Hoje, os alunos da UFSCar, os discentes da UFSCar, pagam R$ 4,20. Só que o custo do restante universitário é R$ 13,28 por refeição. Então, assim, a UFSCar subsidia todos os discentes com, no mínimo, R$ 9,08. Então, é isso que é importante quando a gente fala de política de permanência. Não é exclusivamente aquelas bolsas que a PROAS oferece, mas todos os discentes das universidades, ao entrar na universidade, já têm direito a uma política de permanência estudantil, pelo menos dentro do restante universitário. Para 2023, para você entender o impacto que é isso dentro da universidade, a previsão do nosso restante universitário é de 14 milhões de reais. Lembrando, como o Djalma falou, não existe dentro do orçamento uma linha chamada restante universitário. Então, esse recurso acaba vindo exclusivamente do recurso da universidade de custeio. Então, são 14 milhões de custeio da universidade que vem para manter o restante universitário, porque é uma política de permanência estudantil para todos os grupos que entram na universidade. Então, só esses grupos são atendidos pela PROAS, a gente prevê 7 milhões de reais para o ano de 2023. Esses grupos que fazem parte da política da PROAS. Mas lembrando, ressaltando sempre isso, todos os alunos, todos os discentes da UFSCar estão incluídos numa política de permanência estudantil. E aí, lembrando disso, que já a gente falou, a gente acabou de passar por um período de pandemia, né? Por mais que tenha sido distinto, ainda a gente está com todo esse cuidado para que a gente não volte a ter esses problemas que a gente teve no passado. Eu queria que você falasse um pouco qual foi a importância do restaurante universitário no período de pandemia. Porque nós fomos, talvez, um dos poucos restaurantes universitários que não fechamos na pandemia. A gente não fechou em nenhum momento. Nós adaptamos nossos serviços com entrega de marmitas e kits de alimentação. Para ter uma ideia, nós criamos, eu acho que isso é inédito, acho que não conheço nenhum restaurante que fez isso, nós criamos até sistema de delivery. Nós tínhamos entrega a domicílio das marmitas para os alunos no período de pandemia. Então, a gente foi se adequando. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como foi esse impacto já. Sim, não, isso foi muito importante. De fato, a UFSCar, como a gente mantém aí o contato com as outras universidades, a UFSCar ela foi uma das... Inclusive, isso já gerou até uma publicação, a gente já falou sobre isso, né? Durante a pandemia, um esforço muito grande de toda a equipe da CRISA, junto com a Procuradoria Federal, para ir se ajustando em termos jurídicos, mas acho que tinha sempre um princípio, e eu acho que é importante ressaltar esse princípio. E esse princípio é coerente com o que eu falei recentemente, né? Então, assim, a alimentação é o básico, né? E o básico é o mais importante, porque sem o básico as outras coisas não vão acontecer. Então, foi um esforço muito grande da equipe toda, da CRISA, da Procuradoria Federal, para conseguir, e também das empresas colaboradoras, né, que estiveram com a gente durante esse momento de pandemia,
para fazer as adaptações necessárias para que em nenhum momento, durante a fase de distanciamento social da pandemia, deixasse de o alimento chegar até as pessoas que mais necessitavam. E aí, para isso, foi feito entrega de marmitas, entrega de kits, deliveries, levar até as pessoas que estavam doentes, né, por conta da Covid. E tudo isso era feito, e era muito dinâmico, isso mudava. Vocês vão lembrar, as fases da pandemia elas eram muito dinâmicas, entre 20 e 21 principalmente, e a gente ia se ajustando sempre dentro da possibilidade legal de fazer esses ajustes e dos acordos, né? E isso foi fundamental. A gente, durante a pandemia, tivemos no campus de São Carlos cerca de 300 estudantes que nem conseguiram retornar para seus núcleos familiares, que ficaram por aqui, na qual conseguiram se manter, principalmente por ter tido acesso a essas refeições, né, de qualidade e de forma gratuita. Então, assim, o pilar, a alimentação é um dos pilares da permanência estudantil. E aí o Fernando tocou numa coisa muito importante. A permanência estudantil, ela são bolsas, são os auxílios, são os serviços, mas ela precisa ser encarada dentro das universidades e das outras instituições, né? A gente sempre fala que a universidade tem o tripé indissociável de ensino, pesquisa e extensão. Tudo bem, eu concordo com isso. Mas se a universidade quer, de fato, ser um espaço democrático, equitativo, ela tem que ter um outro pilar aí, que é o da permanência. Então, além do ensino, da pesquisa e extensão, a permanência estudantil é um outro pé importante, porque é ela que vai garantir a universidade sendo cada vez um espaço mais democratizado, com maior equidade. E aí, para isso, é importante que isso entre na cultura da própria universidade. O que eu quero dizer com isso? Que a gente pode ter uma projetoria de assuntos comunitários estudantis para gerenciar, organizar a gestão das políticas internas e a interlocução com as políticas externas na assistência estudantil. Mas é importante também que os outros setores incluam nas suas pautas, no seu dia a dia, essa perspectiva de estar trabalhando na garantia da permanência estudantil. E quando eu falo permanência estudantil, é isso que o Fernando tocou, né? Então, a universidade, ela teve, e que, por conta da diminuição drástica do orçamento nos últimos anos, sobretudo a partir de 2020 para cá, em 2021 ela tomou uma decisão num órgão seu superior de decisão, que é o Conselho de Administração, que foi o seguinte: numa emergência financeira que a gente vive, vamos tentar sair dela talvez o ano que vem, mas a gente ainda está num subfinanciamento da educação superior, a gente vai priorizar duas coisas. A primeira foi a permanência estudantil. E a segunda é honrar os contratos, principalmente para poder pagar o salário das colaboradoras e colaboradores que atuam nas empresas terceirizadas, né? E isso vai gerando uma tranquilidade para a gente poder atuar. No caso específico, além de ter mantido os restaurantes universitários em funcionamento durante a fase de isolamento da pandemia, precisa ser destacada uma outra coisa em relação ao restaurante universitário na UFSCar. Como eu falei, existe o Programa Nacional de Assistência Estudantil, que reserva um recurso para investir na assistência estudantil e que pode ser investido também nos restaurantes universitários. Mas o Fernando acabou de dar um dado aqui, que se a gente fosse investir na alimentação de quem é o público, porque o Programa Nacional de Assistência Estudantil também ele tem uma prestação de contas ao final de todo ano. O público que pode receber qualquer subsídio, bolsa, auxílio, ele tem que estar na faixa de 1 a 1 salário mínimo e meio. Hoje a gente consegue incluir as pessoas nos programas de 0 a 1 salário mínimo. As pessoas de 1 a 1,5, elas vão ter um subsídio maior, além desse que o Fernando colocou. Elas vão pagar R$ 2,50, né? E aquelas que ingressam também pelos grupos 1 e 2, que já passaram por uma avaliação socioeconômica e que estão nessa faixa até 1,5. Mas o orçamento de 2019 para cá, da assistência estudantil, ele fica em 9 milhões. Hoje a gente tem uma taxa de pagamento de auxílios e de bolsas que fica em torno de 900 a 920 mil reais por mês, para pagar as bolsas de moradia, alimentação, transporte, PIAP, as bolsas para os estudantes indígenas que são desligados dos programas do governo federal. Tudo isso vai se somar às bolsas de auxílio pré-escolar para os estudantes que são do programa de assistência estudantil, que possuem filhos e filhas,
ou crianças com deficiência. Essas políticas que a gente tem, no final do mês, ela vai girar em torno de 920 mil. Recebemos 900 mil, não fecha a conta no final do ano. O que significa isso? Significa que a universidade precisa retirar recurso que era para ser investido, por exemplo, no corte de grama, ampliar a segurança, contratar mais pessoas, para poder cuidar desse funcionamento mínimo, que é a manutenção das bolsas e que o RU consiga fazer o subsídio no desenho que o Fernando mostrou aqui. E isso é possível porque nenhum recurso do PNAES, do Programa Nacional de Assistência Estudantil, vai para o restaurante universitário. E eles são exclusivos para a gente utilizar nas bolsas e nos auxílios, o que já é insuficiente para bolsas e auxílios. Imagina se tivesse que investir também no restaurante, a gente estaria numa situação bastante crítica. E essa é uma situação que torna crítico muitas universidades federais, que às vezes comprometem de 40% a 60% do seu orçamento do PNAES nos restaurantes universitários, sobrando muito pouco para investir em bolsas e auxílios, né? Então, a UFSCar ela tem uma política, um programa de assistência estudantil, mas ela vai desenhando cada vez mais na sua própria cultura organizacional um modelo que prioriza a permanência estudantil, né? Para além daquelas gestões que são feitas pela PROAS, pelos outros equipamentos também da universidade. Um deles é a CRISA, né? Dentro da Pró-Reitoria da Administração, que recursos do funcionamento da universidade vão para poder subsidiar a alimentação de todos e todas que ingressam na universidade. E aí, aquelas que estão em maior situação de vulnerabilidade, elas ingressam no programa de assistência estudantil e vão ter um subsídio maior, ou, de forma gratuita, acessar os restaurantes universitários, né? Então, acho que é isso, Fernando. Em relação à pandemia, a UFSCar se destacou por ter mantido, não só mantido, mas também buscado com que as refeições chegassem até as pessoas, ou por kit, por marmita, por delivery. E isso não foi fácil, né? O Fernando estava à frente disso, mas foi um passo muito importante para que a gente pudesse diminuir, né, mitigar os danos que a pandemia estava trazendo, principalmente naqueles momentos de isolamento, né? E aí eu queria perguntar para a Larissa também, aproveitar que a Larissa está, porque a gente fala, pelo menos, estudantil fala do RU, né? O princípio do RU é fornecer alimentação de qualidade, afinal de contas, não dá para o aluno viver de miojo pro resto da vida, né, Larissa? Então, tem esse conceito da qualidade da refeição. Então, mas assim, quando o aluno entra no restaurante universitário, tem um cardápio pré-definido, com a quantidade de proteína, de onde vem isso, Larissa? Não é à toa, ele tem uma base de referência para poder chegar a esse cardápio. Qual é essa referência? Fernanda, obrigada pelo questionamento. Eu tenho uma pergunta depois para o Djalma, mas eu vou responder para o Fernando primeiro, e depois eu faço a pergunta para o Djalma. É exatamente isso, a refeição, né, que nós servimos hoje, o padrão da refeição, ele tem o porquê de ser servido dessa maneira, e também a questão das quantidades, da qualidade, enfim, pensando na questão do padrão das refeições, né, o que nós temos que temos o dever de estar servindo para os nossos clientes hoje. Uma refeição que seja balanceada em termos, né? Equilíbrio nutricional, qualidade sensorial, higiênico-sanitária, e também pensando na questão mesmo da aparência daquelas refeições, né? Porque nós não comemos somente, né? A gente fala aqui que o ato de comer não é somente para matar a nossa fome, né? A gente come também com os olhos. Então, hoje, aqui dentro do nosso restaurante, a gente preza muito também pela qualidade e pela maneira com que a gente apresenta essas refeições. Então, hoje, nós temos sempre que servir preparações que tenham, que seja fonte de carboidrato, fonte proteica e também fonte de gordura e verduras e legumes. Então, nós temos refeições fonte de carboidrato, arroz, nós servimos arroz branco, arroz integral também, rico, fonte em fibra. Nós temos também o feijão, que também hoje é um complemento das nossas refeições, assim como o arroz. Temos também que a gente chama de guarnição, né? Que é aquela outra preparação, que temos raízes, batatas,
outros tipos de legumes, macarrão também, que é uma fonte de carboidrato, mas também a gente serve aquele alimento também como guarnição. Temos o prato proteico, que hoje é o nosso grande diferencial, eu acredito, aqui no nosso restaurante, né? Nós temos aí um per capita, a gente tem aí um per capita de 200 gramas de proteína, e é um valor, é uma quantidade, né, bastante importante, porque grande parte hoje dos restaurantes de alimentação coletiva que nós temos vai entre 100 gramas a 120, 150 gramas no máximo. Hoje a gente está conseguindo poder proporcionar para os nossos clientes uma quantidade de proteína de até 200 gramas, e isso é muito bom, né? E, além disso, nós temos também uma oferta de alimentos, fontes de vitaminas e minerais, que são as nossas saladas, né? A gente tem saladas cruas, saladas cozidas, e tudo isso, como eu disse anteriormente, prezando pela qualidade da refeição. Então, a qualidade, ela passa toda pela parte higiênico-sanitária, que é o quê? Fornecimento, né? Compra de alimentos seguros, compra de alimentos bons, né? Que estejam em bom estado de conservação também, e passando por todo o processo de produção, né, que hoje a gente tem uma produção que a gente tem que prezar pela boa qualidade, então a gente tem que pensar em como está sendo produzido aquele alimento, se o alimento é de qualidade, também como está sendo realizada a produção daquele alimento, né, que a gente passa aí por higienização, cortes, até o processo de cocção. Então, assim, hoje, para quem visita o nosso restaurante, quem visita a nossa cozinha, é um ambiente complexo, porque é todo um processo, ele não pode se cruzar, né? O alimento, ele chega lá na parte do recebimento de mercadorias, ele é estocado, aí depois ele vai para a área de produção, envolve todo um processo de higienização, de cuidado, para que aquele alimento não seja contaminado, até o momento que os nossos clientes recebem e conseguem visualizar, né, as nossas preparações prontas ali no salão de distribuição. Então, esse alimento, ele tem que chegar até o cliente de forma segura. Então, a gente trabalha muito nesse aspecto também. A questão das quantidades, né, elas variam um pouco, mas isso depende muito também do público em que a gente está trabalhando. Então, hoje o nosso público, a grande parte do nosso público são estudantes, né, entre ali 17, 18 anos, né, até por volta ali dos seus 20 e poucos, 30 anos ou mais, mas é um público específico, muito específico, então é um público que ele tem um alto gasto energético, então a gente tem que pensar muito nesse aporte, né, de carboidrato, que eu falei com vocês, proteína, e isso impacta na questão do estudo, né, como o Djalma disse anteriormente. Então, o aluno que ele não está bem nutrido, né, não somente, né, comer uma preparação, uma refeição, mas a gente está falando de equilíbrio nutricional mesmo, que ele coma um alimento, que ele seja seguro e que ele seja um alimento equilibrado, né? Que tenha todas as preparações, que seja uma alimentação completa. Nós temos também sobremesa, frutas, né? Então isso também é bastante interessante. Então é uma alimentação completa, para que esse aluno ele possa sair daqui, ele possa ir para a sua aula, ele possa fazer as suas atividades na universidade, que ele possa ir para a sua casa, fazer as suas atividades em casa, na moradia. Então, a gente garante que esse aluno, né, possa sim, conseguir realizar as suas atividades. Lembrando, né, que muitos dos nossos alunos hoje, as únicas refeições que eles fazem é aqui no restaurante. Então, assim, pensando nisso, hoje nós temos o almoço e o jantar. Então, a gente tem o dever de fornecer para esses alunos uma refeição completa, né? Visto que muitos deles fazem apenas as refeições aqui. Então, isso é bastante importante. Então, assim, eu falo que aqui na Cris, aqui no restaurante, né, a gente tem um trabalho, um desafio muito grande, você trabalhar com alimentação, né? Então, a gente preza muito por esse cuidado e sempre tendo uma alimentação de qualidade, nutricionalmente balanceada, e que os alunos gostem, que seja uma refeição, que a gente fala, né, que seja gostosa mesmo, que o aluno come, que tenha prazer em comer, né, visualmente e
e que tenha realmente que seja uma refeição gostosa. E acredito que a gente está caminhando e que a gente está conseguindo fazer isso sim. E também agora, perguntando para o Djalma, a gente estava falando muito dos programas, né? Você falou dos programas de permanência estudantil. Talvez seja uma dúvida para os nossos novos alunos, então é uma dúvida também que eu acredito que eles possam ter. Vamos supor, os alunos que chegam, que têm interesse ou que tenham a necessidade de estar inseridos dentro desses programas de permanência estudantil, existe um edital, há editais, ou eles ingressam automaticamente, ou eles têm sim que fazer uma inscrição, que participar de algum edital que seja próprio, né, desses programas. Larissa, essa pergunta é importante e também ela ajuda a gente a trazer uma novidade aqui para quem está nos vendo, ouvindo. Historicamente, como funcionava? O ingresso na universidade abria um processo por meio de edital para ingressar no programa de assistência estudantil. Então, as pessoas que ingressavam na universidade, ou aquelas que já estavam também na universidade, mas que por algum motivo acabou entrando numa situação de vulnerabilidade, a cada ano ela tinha a oportunidade de participar de um processo de avaliação socioeconômica e ficando dentro dos critérios, né, que seja ter renda per capita de 0 até um salário mínimo e tendo recursos financeiros para poder financiar as bolsas, elas ingressavam no programa de assistência estudantil. A partir desse ano, a gente não vai trabalhar mais com modelo de edital, a gente vai trabalhar com ciclos contínuos e a gente está no meio de um agora. Então, a partir de maio, agora, né, então a gente vai, na verdade começou em abril, todo final do mês, abre-se uma janela para as pessoas poderem se inscrever e encaminhar os documentos necessários para poder fazer a avaliação socioeconômica e começar o processo, né? Que ao final vai classificá-los e classificá-las e torná-los aptos ou não para ingressar no programa de assistência estudantil ou também para poder acessar o RU com subsídio na faixa dos R$ 2,50, né, por refeição. Então, isso vai tornar as coisas um pouco mais próximas da realidade das pessoas, né? Porque quando era uma vez só por ano, a pessoa tinha que esperar o outro ano para poder ingressar. E a gente sabe que a vida da gente ela tem altos e baixos, às vezes, né, dependendo do processo histórico, a gente está mais baixos do que alto. Então, agora a gente vai ter esse processo contínuo, que começou exatamente, estamos no meio dele agora. Como que a pessoa fica sabendo os prazos, as datas? Existe um site muito importante para que as pessoas possam acompanhar toda essa dinâmica da assistência estudantil. São dois. O de informações mais gerais, para entender as bolsas, quais bolsas existem, que departamentos existem, um pouco sobre o PNAES, que a gente comentou aqui, é o proace.ufscar.br, né? Que é a sigla para a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários Estudantis. Então, é proace, com C, né? proace.ufscar.br. Agora, para compreender o que está aberto, que programa que está recebendo inscrições, quando eu preciso enviar os documentos, aí é um outro site importante, que ele vai cuidar mais dessa dinâmica, né? Das inscrições, os documentos, o que preciso fazer, qual que é a etapa que está agora, existe o PIAP, está com projeto, está com edital aberto, é o bolsas.ufscar.br. Então, no site da Proace, são informações mais gerais sobre a pró-reitoria, funcionamento, as unidades, e no site bolsas.ufscar.br são essas informações mais precisas em relação aos procedimentos, prazos e documentos necessários para poder participar de alguma ação ou estratégia de assistência estudantil. Obrigada, Djalma, por esclarecer. Acredito que seja uma dúvida, né, de muitos alunos aí que estão chegando, né, e foi bem esclarecedor. Eu acho que a gente já estourou o tempo, mas era importante ouvir a Natália também, né? Porque ela a gente está falando aqui muito da perspectiva da gestão. Acho que é importante ouvir também o ponto de vista estudantil, né? Sobre tudo isso que a gente falou. Eu acho que o programa de permanência estudantil ele é muito importante sim, dentro da universidade. Inclusive, eu faço parte do programa de permanência estudantil da universidade em que
eu estou atualmente, né? E aquela conversa, a gente estava tendo uma conversa aqui antes, né, de começar a gravação, estava falando com a Larissa, que eu achava que entrar na faculdade era muito difícil, mas aí depois que eu entrei, eu percebi que permanecer nela e concluir ela é uma tarefa mais difícil, e aí o programa de permanência estudantil, ele ajuda muito, assim, que você consiga, de fato, concluir a sua graduação ali, o seu curso, sua licenciatura, enfim, o que você estiver fazendo dentro da universidade. Esse episódio ele passou um pouquinho assim do nosso tempo, mas eu acho que ficou um episódio muito esclarecedor. Gostaria de saber se vocês têm mais alguma questão para levantar, mais alguma coisa que vocês gostariam de dizer. Não, aproveitar só para agradecer a oportunidade, né? Tem aí os sites, acho que ficam aí disponíveis. Nesses sites encontram a gente também pelos contatos, né? E a gente fica à disposição aí sempre para poder falar sobre esses temas aí que a gente considera muito importante para a sociedade brasileira como um todo, né? Agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui com vocês, Larissa, Fernanda e Natália. Muito obrigado. Bom, então chegamos ao fim desse episódio. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui conosco no QuirizaCast. Muito obrigada por terem aceito o nosso convite. E é isso. Tchau, tchau.